Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. E hoje, meus amigos, a gente vai comentar sobre inteligência. Olha só que legal o tema de hoje. A gente vai falar um pouco sobre QI e sobre uma afirmação que gerou uma treta lá no Twitter, que é uma afirmação bem problemática, mas eu acho interessante a gente debater sobre ela, né, e falar sobre, porque tem muitas pessoas utilizando aí testes e outras coisas mais, pesquisas para justificar. E a afirmação é: africanos são mais burros do que europeus. Bom, primeiramente eu queria dizer para vocês que essa afirmação está errada, porque ela está levando em consideração o QI como média. Tipo assim, QI não é utilizado há muitos anos para justificar a inteligência. Então, por exemplo, muita gente vai estar discutindo agora e falando, não, que é isso? O teste de QI é literalmente quociente de inteligência. Como que ele não mede inteligência? O teste de QI, ele mede a sua capacidade lógica. E acontece que com os anos as pessoas foram notando que existem mais de uma inteligência. Então, eu tô aqui com um site, ó, que eu vou até mostrar para vocês, ó, que mostra algumas das inteligências. Existem várias teorias sobre quantas inteligências a gente pode ter. Então pode ser 2, 3, 4, 10, 20 inteligências diferentes. E aqui a gente tem, ó, aqui são 9 inteligências basicamente. Eu sou péssimo em matemática, mas eu acho que são 9 inteligências. Então, por exemplo, sou péssimo em matemática, mas eu posso ser melhor na linguística, posso ser melhor na parte musical, só posso ser melhor na parte interpessoal e assim por diante, entendeu? Então, vai ter pessoa que é péssima em linguística, mas é ótima em matemática e assim por diante. Então, essas são as pessoas que tinham números altos lá no teste de QI. Mas começou a ser debatido bastante sobre esses números, né? Será que esses números eles podem definir, então, a sua vida, a sua capacidade intelectual? Será que você ter tirado 60 vai fazer diferença na sua vida, comparado a uma pessoa que tirou 70, 80, 90? Muito pelo contrário, né? Porque é aquilo. Às vezes você tem uma sabedoria muito grande por vivência ou até mesmo por interpretação, e você vai conseguir ter uma vida mais, como posso dizer para vocês, acertada do que uma pessoa que tirou um número altíssimo ali de QI e outras coisas mais, porque falta um pouco de sabedoria para essa pessoa, entendeu? Então, eu tô pensando mais assim em tomadas de decisões, sabe? De uma pessoa que é mais sábia, tomar decisões mais acertadas para ter uma vida melhor, tipo, por exemplo, não cair em golpes, não se meter em furada, enquanto uma pessoa que tem um QI altíssimo lá e ela não tem essa sabedoria, ela se mete em um monte de furada, usa droga e coisa do tipo, e acaba se ferrando muito na vida, entendeu? Então é importante pensar sobre isso, porque isso influencia tudo, né, no final do dia. Então, existem várias inteligências, aí vai ter várias discordâncias, né, sobre quantas inteligências existem, mas o consenso é que existe mais de uma inteligência. E o teste de QI mede só uma, então não dá para você pegar e se basear no teste de QI para dizer que uma pessoa é burra ou não. Então, essa afirmação de que, os africanos são burros porque o teste de QI deles deu 10 a menos do que o europeu, ou 15 a menos dependendo do país, ou 20 até, né, porque tô vendo que tem uns que tem bem menos. Mas aí, bom, você não pode dizer nada, porque isso é simplesmente um teste que foi feito e ele não justifica, sabe? Ele não justifica as outras inteligências, a capacidade intelectual de um povo inteiro. Então é errado fazer esse tipo de generalização. Na verdade, eu sou uma pessoa que acredita que todo tipo de já era, galera. Esquece a palavra aí. Já acabou a dicção do Dark aqui. Esse tipo de coisa, né? Eu sempre acho errado. Porque você pega e fala, todo mundo do lugar ali, ó, todo mundo do Brasil é igual por causa que aquela pessoa fez isso, sabe? Eu acho errado falar esse tipo de coisa. Então, existem também testes mais modernos que meio que substituem o teste de QI. Por exemplo, eu citei nesse vídeo, eu tinha feito esse vídeo, só que a versão dele era aquela versão de gameplay. Só que aí a galera não gostou tanto dos gameplays, então eu resolvi fazer desse jeito aqui mesmo. E até porque é um tema mais sério, né? E tem teste como o VISC, por exemplo. Eu não sei se o VISC ainda é utilizado, tá? Porque na minha época, 10 anos atrás, quando eu tava na faculdade estudando psicometria, eu tinha que aplicar o VISC, eu odiava o VISC, eu achava uma porcaria, mas as pessoas ainda usam o VISC até hoje, eu imagino, e o VISC, eu acho que ele mede mais de uma inteligência, eu acho que ele mede 3 ou 4 inteligências, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente, porque faz muito tempo que eu mexo no VISC, mas eu tenho certeza que ele mede mais de uma inteligência. Só que eu não lembro quantas que ele media. Então o teste do VISC ele é utilizado e ele não generaliza tanto as coisas assim, ao ponto de falar, olha só, você tirou 50 no VISC, logo você tem probleminha, sabe? Muito pelo contrário, isso nunca deve ser dito, é uma frase ruim de ser utilizada e não deve ser levada em consideração também, sabe? Você vai ter resultados que vai dizer coisas para você e você interpreta esses dados aí para saber direcionar melhor aí, principalmente as crianças, né? Porque o VISC ele é aplicado também em adolescente, mas principalmente aplicado em crianças, perfeito? Então, levar em consideração o teste de QI já está desatualizado, porque a gente tem testes mais modernos que são utilizados, né? E para quem não sabe, o VISC é WISC, se você quiser dar uma pesquisada. Ele é caro pra caramba, tá? Aplicar esses testes aí é outra coisa importante, porque
Uma coisa é você fazer teste de QI lá no site, que vai pedir pra você colocar a bolinha no lugar da bolinha, olha, quadradinho no lugar do quadradinho. Aí vem gente falar pra mim que isso leva em consideração a sua inteligência, né? Se você sabe colocar um quadrado no lugar do quadrado, pronto, agora você pode ser burro ou inteligente baseado nisso, genial baseado nisso. É óbvio que isso não leva em consideração as suas outras capacidades, né? E, bom, às vezes a pessoa tá com raiva, com, sei lá, tá com pressa, a pessoa não consegue fazer, é chato pra caramba fazer esses testes também, a pessoa não tem paciência, aí vai ter um resultado inferior também por causa disso, entendeu? Então, vamos lá. Continuando aqui o vídeo, né? Tem pessoas que nunca fazem esses testes também, nunca vão fazer na vida e vão seguir a vida tranquilamente. Então, um negócio que também não faz diferença, você saber ou não saber, é porque as pessoas tratam isso como se fosse aquele MMR do LoL, né? Aqueles números escondidos que definem se você é Raela ou não. E essa frase, ela é ignorante e ofensiva porque ela está ofendendo as pessoas de burras, né? Quando na África a gente tem milhares de etnias diferentes e essas milhares de etnias não foram testadas. Então, a gente não pode generalizar a África. Não dá para generalizar a África, porque a África, ela tem muitos países, ela tem muitas etnias diferentes, ela tem muitas pessoas diferentes, e a gente fica lá falando que na África só tem um grupo e pronto, esse é o grupo que domina a África. Muito pelo contrário. Tem muitas pessoas diferentes, tem muitas culturas diferentes, que inclusive interpretam a própria inteligência de forma diferente. Então, como que você vai medir inteligência se para aquela etnia a inteligência é uma coisa completamente diferente do que você tem como concepção, sabe? Então não dá para você fazer esse tipo de teste. Esse tipo de teste é errado em primeiro lugar. Mas falando sobre os testes que foram feitos, que deram esses resultados aqui, tem muitas discussões sobre esses testes, porque tem gente que descredita eles, porque dizem que o cara que foi o pesquisador, ele foi parcial. Então, por exemplo, ele foi lá nos países dos piores lugares, dos piores momentos. Então, por exemplo, tá tendo uma seca gigante lá em Gana, né? Foi uma das críticas que fizeram. Aí ele vai lá pra Gana, no meio da seca gigante, fazer teste de QI na galera, meu irmão. Aí a galera tá passando mal de fome lá, tá passando mal de sede, sofrendo, e ele fazendo teste, ó. Vamos lá, galera, ó. Aqui é o quadrado, aqui é a bolinha, hein? Pô, óbvio que a pessoa vai tirar um número menor por causa disso, saca? E eu tô utilizando aqui a pirâmide do Maslow agora para justificar isso. Para quem não conhece a pirâmide do Maslow, basicamente é uma teoria que é bem interessante, que fala assim, ó. Aqui você tem esses degraus. Então, para você passar para o degrau de cima, você teria que resolver o degrau de baixo. Então, por exemplo, fisiologia. Se você tipo, resolveu sua questão de tá com fome, comeu, tá com sono, dormiu, tá com sede, bebeu água, tá com vontade de ir no banheiro, bebeu, aí você pode passar para o próximo nível. Então, por exemplo, você tá com dor de barriga, você só vai pensar em uma coisa, ir no banheiro. Se você tiver com dor de barriga, você não vai conseguir, por exemplo, ter uma mega conversa com alguém, ou fazer um trabalho, ou ter estima, ou se preocupar com outras coisas além de ir no banheiro, entendeu? Assim, quando você está com fome e assim por diante. Então, resolvido essa parte, estamos bem alimentados, bebemos água, estamos bem de boas com o nosso sono, aí a gente vai pro próximo, que é ter segurança. Segurança, né, de corpo, ou seja, saber que você está num lugar que ninguém vai te afetar, ter a sua casa, um teto, né, para você morar, ter um lugarzinho para você ficar, o seu abrigo. Então, isso vai fazer com que você possa passar para o próximo degrau. Se você não tem esse tipo de segurança, se você acha que alguém vai vir te roubar e coisa do tipo, você não vai conseguir pensar em outra coisa, você não vai conseguir desempenhar outra tarefa, senão eu preciso ficar seguro o mais rápido possível, eu preciso me proteger, eu preciso ficar atento, entendeu? Aí você pode imaginar, a primeira tô com dor de barriga, eu quero ir no banheiro. A segunda tô andando aqui no Rio de Janeiro, na rua, 10 horas da noite, entendeu? Aí você vai ficar preocupado com a sua segurança. Aí, resolvido tudo isso, a parte social. Amor, amizade, família, fazer parte de uma comunidade. Aí, resolvida essa parte, aí a gente vai para estima, o reconhecimento, status, autoestima, resolvido, realização pessoal, talento, desenvolvimento pessoal. E aí, nessa questão, a gente fala de você poder ser criativo, você poder fazer coisas de artista, você poder desenvolver, sabe? Tipo, tudo isso, a base da pirâmide é resolver os seus problemas, né, as suas questões, e aí depois vamos para fora, vamos fazer coisas para as outras pessoas, vamos criar coisas com as outras pessoas. Então, é importante entender essa teoria para a gente pensar um pouco sobre esses resultados que foram ditos aqui na África, né? Então, o cara foi lá nos piores momentos possíveis, e é óbvio que as pessoas não vão estar pensando em fazer teste de QI, é óbvio que os resultados vão ser menores por causa disso. Mas, analisando bem essa questão, sabe o que o teste de QI ele tá mostrando pra gente nesse mapa mundi aqui? O teste de QI ele tá refletindo o desenvolvimento humano, ele não tá refletindo a inteligência das pessoas, ele tá refletindo o IDH. Inclusive, o IDH é utilizado também, né, para fazer essas
para fazer essas numerações. E quando a gente para pensar, talvez até mesmo o próprio teste de IDH ele seja um substituto desse teste de QI, né? E por que que o IDH ele é importante aqui para a gente levar em consideração? Porque assim, os países que exploraram os países do sul, né, por exemplo, a Europa, Estados Unidos e coisas do tipo, esses países, eu acho que os Estados Unidos seria o único que foi colônia e que meio que foge a essa regra, mas mesmo assim, ó, os Estados Unidos está um pouco abaixo, se você for ver, ó, a Inglaterra. Então, o índice de desenvolvimento aqui provavelmente deve ser igual, né, ou talvez os Estados Unidos seja um pouco maior, mas quando você pensa, por exemplo, os países de primeiro mundo, né, que nem, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos, o Japão, eles têm, né, tipo, um teste de QI maior, enquanto os países de segundo mundo também têm teste de QI alto, ó, tipo, a China tem o maior teste de QI. Para quem não sabe como que faz essa divisão de primeiro, segundo e terceiro mundo, é importante também falar sobre isso. O primeiro mundo eram os países capitalistas durante a Guerra Fria, o segundo mundo eram os países comunistas durante a Guerra Fria, e o terceiro mundo era todo mundo, basicamente. Então, a gente aqui tá no terceiro mundo, não porque a gente é inferior, mas porque a gente basicamente não tinha nada a ver com essa treta e eles estavam lutando para conquistar a gente, basicamente. Então, eles queriam que a gente ou fosse capitalista ou a gente fosse comunista. No final das contas, quem ganhou foi o capitalismo, né? E a gente segue esse formato até hoje. Bom, então, a questão é, tipo, esses países, né, eles têm um IDH maior e os países que exploraram, eles têm um teste de QI maior do que os testes de QI que são feitos nos países explorados. Olha só que interessante. E eu fiquei pensando bastante nesse tipo de coisa, né, porque o desenvolvimento humano desses países também reflete isso, né? Tipo, se o país ele foi colônia, então geralmente o desenvolvimento desse país é muito atrasado comparado ao país que explorou ele, né? O país que foi o colonizador. Assim, isso é uma discussão que eu até poderia levantar aqui para vocês, mas a gente poderia pegar e se basear pelo Maslow, falando que esses países eles foram esquecidos, né, por muitos anos, e por conta disso não teve tanto desenvolvimento, e por conta disso a gente não tem como fazer esses testes terem resultados para esses povos, né, que foram explorados até pouco tempo atrás, até inclusive. No caso do Brasil, a gente tem isso refletindo na nossa cultura até hoje, né? Por exemplo, o brasileiro ele busca um grande líder, ele busca um grande imperador, porque a gente foi império e a gente foi colonizado, né, com o rei de Portugal por mais de 400 anos. Então é importante a gente levar isso em consideração, porque isso reflete no nosso comportamento até hoje, entendeu? Das pessoas buscando um grande herói, um grande messias que vai guiar o povo brasileiro e elas não vão precisar se preocupar com mais nada, só viver suas vidas, certo? Então, em relação a isso, a gente pode dizer, né, que tipo isso tem refletido na nossa cultura, no nosso país até hoje. E no caso do Brasil, que foi descolonizado há 200 anos atrás, isso reflete até hoje. Mas já para pensar, por exemplo, na África, que há 60 anos atrás eles ainda eram colônias da Inglaterra ou coisa do tipo? Já para pensar nisso? Aí é interessante, né? Porque assim, tem gente hoje que tem 20, 30 anos de idade e tem pais que viveram na época da colônia, ou tem avós que viveram na época da colônia, ou até mesmo uma pessoa de 50 anos pode ter vivido em algum país que era colônia, até pouco tempo atrás. Então é óbvio que isso vai refletir no teste, no índice de desenvolvimento da África. A África está começando a se desenvolver agora, né? Está começando a crescer agora. E eu acho importante a gente levar isso em consideração, né? Tipo, dessa época ruim que foi o colonialismo, tanto para o mundo inteiro. E como que esses países, né? Eles utilizaram-se da riqueza desses países de baixo, né? Que são o sul global, como chama, né? Que é interessante. O sul global não é cortado assim, não. O sul global é cortado mais ou menos assim, tá? Então é um corte transversal que eles fazem para dizer, colocar alguns países como a China, por exemplo, que está no hemisfério norte, como o sul global. Mas enfim, essa parte do sul global também eu não estudei nada dessa teoria do sul global, não sei dizer exatamente para vocês, mas são países, né, que são países que foram explorados. Por exemplo, a Índia foi explorada, o Brasil foi explorado, a África foi explorada, e você vê que só fugiria a regra mesmo a Inglaterra e a Inglaterra não, a Austrália e os Estados Unidos, eu acho que fogem um pouco dessa questão. Mas mesmo assim, no final das contas, não faz tanta diferença também esses números, né? Ah, você tirou 10 a menos de quê? O que que isso significa? Isso não faz diferença nenhuma. Ah, você vai, tipo, se eu te perguntar quanto que é 10 mais 10, você vai responder pra mim com 1 segundo de delay. Cara, não faz fazer diferença nenhuma no final das contas, porque as pessoas vão chegar nos mesmos resultados, né? Elas podem chegar nos mesmos resultados, elas podem ser tão inteligentes ou geniais ou criar coisas, né? E tem um filme que muita gente ficou recomendando que fala um pouco sobre isso, que é O Menino que Tomou o Vento, alguma coisa assim, não é? Eu esqueci o nome do filme. O Menino que Descobriu o Vento, ó. Esse aqui é um filme que algumas pessoas estavam recomendando assistir, ó. Então, para falar um pouco sobre esse tema especificamente. Eu não assisti esse filme, eu vou dar uma assistida nele depois, mas parece ser um filme interessante para a gente debater um pouco mais, levar um pouco mais para fora essa discussão.
Mas enfim, claro, tá aí o vídeo falando sobre esse tema especificamente. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo aqui, ele não tem caráter de ofender ninguém, nem xingar ninguém, nem brigar com ninguém. É um caráter mais explicativo para vocês entenderem um pouco melhor sobre esse tema especificamente. Mas lembrando que, tipo, questionem, vão pesquisar, vão entender. Não me levem como, tipo, ah, o Dark falou, tá falado. Não, muito pelo contrário. Eu tô aqui para trazer esse conhecimento para vocês, para que vocês possam pesquisar, entender, interpretar e até discordar de mim também. Então, se você tem alguma discordância, escreve aqui nos comentários, desde que você seja respeitoso, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.